avisar vocês que a gente deu início à nossa campanha do Dia das Crianças. Então, esse ano a gente vai fazer um kit colorido, Marcos também, que eles adoram, né? Então, a gente mandou lá um folderzinho no WhatsApp. E aí, para não ter briga, a gente vai fazer tudo igualzinho, né? Tanto o giz de cera quanto o caderninho de colorir. E a gente está pedindo uma ajuda, né? A gente botou R$16 para a gente comprar o kitzinho colorido mais os bombons. Se vocês puderem ajudar, agradeço muito. São 80 crianças, né? Que é a nossa meta para fazer um dia diferente para eles. Tá bom? E vamos respirando calmo, profundamente, fechando os nossos olhos. E este momento tão precioso para nós, onde podemos mentalmente conversar com Cristo. Neste momento nos sentimos acolhidos, amparados, que Ele possa nos abençoar, acalmar o nosso coração, a nossa mente. Que a sua luz possa nos envolver, para que possamos nos equilibrar e nos preparar para todo o tratamento que iremos receber hoje. E que este momento vocês utilizem não só dentro da casinha de fogo, mas aonde estiverem, porque pelo coração e pelos pensamentos vocês podem conversar com Cristo, pedir ajuda, conselhos, proteção, saúde. Ele sempre vai te ouvir, sempre vai te auxiliar. Quando estiverem perdidos, recorram à oração, ao Cristo. E neste momento, iniciamos com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Ótima palestra a todos. Por favor, irmão. Obrigado, tá. Boa tarde, gente. É mais uma vez uma alegria muito grande estar aqui. Vamos falar um pouquinho de Jesus, né? Como é gostoso falar de Jesus e seus ensinamentos. E aqui a gente começa uma série falando sobre entendendo Jesus e análise das parábolas. Jesus falava por parábolas naquela época, porque era muito complicado em dar o recado para um povo que naquele tempo era muito embrutecido e tinha muita dificuldade de entendimento. Então ele utilizava de muitas histórias, muitas parábolas, muitas comparações, muitas passagens para tentar dar o recado para que chegasse naqueles corações que eram embrutecidos. E até hoje a gente ainda tem muita dificuldade de entender muitas das coisas que Jesus dizia. Então vamos começar aqui uma série de várias parábolas para a gente poder entender cada um os seus pequenos detalhes, o recadinho que Jesus quer colocar no coração de cada um de nós. Hoje a gente vai pegar do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, a parábola do bom samaritano.
E a gente já começa pela chamada do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então aqui ninguém está dizendo que fora da igreja não há salvação, fora dos cultos não há salvação, fora de rituais não há salvação. Aqui a gente está colocando a caridade, né? Então Kardec nos ensina, através do texto que foi colocado pelas instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade ela é o amor acima de tudo. E é a partir daí que a gente purifica o nosso espírito, através do amor. E a parábola do bom samaritano ela vai mostrar isso, né? Tudo começou com uma conversa, né? A gente tem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, um bate-papo de Jesus com um fariseu doutor da lei. Né? E os fariseus naquela época, eles tinham essa forma de abordar Jesus sempre com olhos desafiadores, porque eles queriam testá-lo a todo momento. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, se colocava à disposição, com muita caridade, com muito amor, ele tentava dar o recado da melhor forma possível para que se tivesse o entendimento. Aí o fariseu vem para Jesus e pergunta: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus responde: E o que está escrito na lei? O que você consegue ler nela? Aí o fariseu, conhecedor, né, doutor da lei, conhecedor dos textos, diz, né? Amarás o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A chave do negócio está ali do todo o teu entendimento em relação ao que os fariseus pensavam na época, né? Porque eles tinham essa religiosidade, esse entendimento sobre as leis divinas, mas eles não tinham um entendimento do contexto geral do que a caridade poderia ser em relação aos humildes, aqueles que realmente necessitavam. Eles ficavam muito presos às suas sinagogas, aos seus ritos, aos seus cultos, então eles esqueciam um pouco. Então, do teu entendimento, que era um grande problema naquela época. E aí Jesus respondendo, né, disse: Respondeste muito bem, faça isso e viverás eternamente. E o fariseu, doutor da lei, naquele momento, querendo, né, parecer que ele era justo, né, que ele estava fazendo a coisa certa, ele continua perguntando para Jesus: Mas, mestre, quem é o meu próximo? Então ele tinha uma armadilha nessa pergunta. Ele queria entender o que ele consideraria como próximo, porque na visão deles, os próximos são aqueles que eram do meio de convívio deles. Né? Aí Jesus responde, narrando o que aconteceu na parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram e cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Eis que surge um sacerdote que descia, e aí está grifada a palavra descia, a gente já vai entrar no detalhe, pelo mesmo caminho, viu aquele homem e passou adiante. O levita, que também descia pelo mesmo caminho, também viu aquele homem e passou adiante. Mas um samaritano, que viajava, vendo que já teve uma mudança na palavra, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou óleo e vinho nas feridas e as tratou. Pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou desse homem. No dia seguinte, tirou 2 denários, dinheiro da época, deu ao hospedeiro dizendo que tratasse bem aquele homem e que se houvesse mais gastos, pagaria quando, assim, regressasse de viagem. Então aqui a gente tem algumas observações, né? E aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que havia caído nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com o homem. E aí Jesus responde: então vai e faz o mesmo, faz igual. E aí sim você vai encontrar a sua salvação.
Então, se a gente for pegar aqui alguns pontos dessa parábola, é, o que Jesus quis dizer? Por que ele utilizou a figura do samaritano como sendo o único que parou para ajudar aquele homem que estava ferido, que tinha sofrido sobre o poder dos ladrões? A Samaria, na época, era uma região muito controversa, né? Fazia parte da região da Judéia. Eram judeus também, porém, tinha muita guerra de ideais, de religiosidade entre eles. Então, os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus ortodoxos como traidores dos princípios, né? Eles eram traidores de tradições, impuros, inferiores, e os judeus ortodoxos, eles tinham muita revelia em viajar para a região da Samaria, né? Aí o que Jesus quis dizer? Jesus falou, poxa, a gente é ser humano igual todo mundo. Por que essa diferença, né? Ele quis romper essa barreira. Ele usou a figura do samaritano como sendo uma pessoa que realmente fez a caridade do jeito que tinha que ser, sem preconceito, sem nenhuma questão que pudesse impedir o simples fato dele fazer o ato de socorrer ao bem. Hoje a gente vê, né, essa palavra samaritano muito utilizada em grupos de ajuda, porque se tornou uma tradição, né? Então foi a primeira quebra que Jesus tentou fazer naquela mente do doutor da lei para mostrar para eles que você não precisa ser um doutor da lei, um religioso de carteirinha para se fazer a caridade. E quem são o sacerdote e o levita nesse contexto da parábola? O sacerdote e o levita, eles eram membros, né, da hierarquia religiosa da época, eles faziam parte de todo desse contexto, e eles estavam sempre a serviço do templo, sempre a serviço da sinagoga, né? E aí o que Jesus quer destacar nessa parábola? Poxa, eles são representantes da lei de Deus. São as pessoas que estão envolvidas com a religiosidade da época. Por que eles foram negligentes em atender uma pessoa que precisava de ajuda e que estava ferida? Então ele quis chamar a atenção para essa questão. E aí tem um outro ponto, né? Por que eles não ajudaram o homem ferido? Tinha alguns costumes naquela época que, assim, se a gente for analisar, chega a ser até bizarro hoje, né? Quando um ortodoxo daquela época tocasse no sangue de alguém que estava morto ou semi-morto, precisava se fazer todo um ritual de tratar a impureza. Eles se sentiam impuros. Então eles se preocupavam mais com a questão da purificação do que com a ajuda propriamente dita a quem realmente precisava. Mais um paradigma que Jesus coloca na parábola para poder quebrar aquelas mentes que não pensavam no ser humano como um igual. O descer de Jerusalém para Jericó, aqui tem uma questão histórica para a gente poder avaliar. Para os judeus, Jerusalém era a cidade santa. Ela ficava no alto do Planalto, e Jericó era a cidade que ficava ao baixo do Rio Jordão. Então, o que eles simbolizavam ali? Que Jerusalém era um local de elevação espiritual, e Jericó era tido como uma cidade de materialidade e vícios. Então eles até evitavam fazer essa viagem. Por isso que a descida de Jericó, aliás, a descida de Jerusalém para Jericó, não era bem vista pelos ortodoxos, né? Então, isso explica o porquê que eu grifei aquela palavra descer, né? E geograficamente falando, era um caminho muito difícil. Era um tanto quanto 1.026 metros de 28 quilômetros descida abaixo. Aqui a gente consegue ver no mapa onde ficava Jerusalém, onde ficava Jericó, perto do Mar Morto, bem no final do Rio Jordão. A Samaria ficava um pouquinho mais acima,
né, com a sua sede em Sicar, e tinha toda essa descida. Então, quando Jesus mencionou lá na parábola, poxa, o sacerdote descia, o levita descia, o samaritano viajava, por que ele trocou a palavra? Para provocar. Ele fala assim, poxa, o fato de descer não significa nada, é uma viagem. Que diferença faz você estar descendo de uma cidade que, segundo vocês, é considerada santa para uma outra que não é? Por que essa denominação de descida? Uma viagem como outra qualquer. Então, a pessoa que estava necessitada precisava ser ajudada. Que diferença faz, né? O contexto da viagem em si. E aí entra uma outra questão, né? Oi. Peregrinação. O cara está transpondo. Sim, que é para não ficar rotulado com o pensamento da época, né? Aquele pensamento unilateral. Né? Sim. E Jesus e seus apóstolos faziam muito isso. Eles peregrinavam, iam até os gentios que não eram um povo da religião judaica para disseminar a palavra. Muito bem, legal, show de bola, show de bola. E o óleo e vinho também, isso também dá um pouquinho de contradição naquela época, por quê? Porque eram especiarias, e eram especiarias caras, de custo elevado. Aí jogar o óleo e vinho nas feridas simbolizava cura espiritual e consolo. Então, para os doutores da lei, eram recursos que não poderiam ser usados ao léu. Então, eles também tinham esse negócio, poxa, pegou um semi-morto, alguém que estava ferido, alguém que era de uma região que não fazia parte do nosso contexto e aplicou óleo e vinho para limpar as feridas. Então, dava uma certa contradição. Mais um paradigma que Jesus tentou quebrar naquele pensamento retógrafo da época. Se a gente for tentar fazer um paralelo com o hoje, a gente sabe que existe muito preconceito de raça, cor, etnia, etc e tal, e pessoas às vezes deixam de ajudar pessoas única e exclusivamente por julgamento, que era o que acontecia também naquela época. Então, a parábola é lá de 2000 e poucos anos atrás, mas encaixa perfeitamente também nos tempos de hoje. E aí a gente vai para o significado central da parábola, né? A parábola do bom samaritano, ela é interpretada como uma pura instrução, ilustração de amor ao próximo, né? É aquela necessidade que a gente tem de agir com compaixão, com humildade, com caridade, sem olhar para a diferença cultural, sem olhar para a diferença religiosa, sem olhar para a origem, olhar com o coração. Por quê? Porque a pessoa está precisando. Aquela pessoa está precisando de ajuda. Às vezes a pessoa nem está precisando de ajuda, mas você pode oferecer uma ajuda de uma certa forma num momento que ela precisa de um ouvido, precisa ser ouvida, precisa de um carinho, precisa de um abraço. Às vezes a caridade ela pode ser feita de diversas formas. Então, o contexto geral da caridade pela parábola do bom samaritano é isso, é quebrar os paradigmas, quebrar rótulos, quebrar aqueles pré-julgamentos que às vezes as pessoas fazem e pensa assim, poxa, eu não vou fazer porque eu penso que é assim, eu penso que é assado. Não, vai e faz. Porque esse que é o ensinamento de Jesus. Sem olhar as diferenças sociais, sem olhar as diferenças culturais, sem olhar as diferenças religiosas, sem olhar as etnias, olhando para a necessidade de cada um. E é o que Jesus quis dizer, né? Não é preciso ser doutor da lei,
Não é preciso ser sacerdote, não é preciso ser um fariseu, não é preciso ser católico, protestante, é, ou membro de qualquer outra religião, ou de algum culto, não precisa seguir nenhum tipo de mandamento, seja qual for a instituição religiosa, para se ter a vida eterna, né? Para se ter a vida plena, a vida limpa, pura, de coração. Basta ter coração, alma e cérebros puros, porque isso é ter amor. Aquele que tem o verdadeiro amor, ele consegue auxiliar o seu próximo com tudo que for necessário para auxiliar, porque ele está utilizando aquilo que ele tem de máxima, que é o amor e a caridade. Voltando ao título do capítulo 15 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Instrução dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. É a caridade. A caridade é a máxima de tudo. Faça caridade. Olhe para o seu próximo como um igual. Se hoje a gente olhasse para os nossos irmãos como iguais, a gente não teria uma terra em guerra, regiões de conflito. Porque o que às vezes falta no ser humano nos tempos de hoje? Se reconhecer como verdadeiros irmãos. É isso que falta. É o que não acontecia naquela época, é o que não vem acontecendo ao longo dos tempos e é o que não está acontecendo hoje. Vai mudar? Vai. Essa chavinha vai mudar, porque a gente está evoluindo, né? Se a gente for olhar para tempos pregressos, já foi muito pior isso, né? Mas a gente vai se reconhecendo. Hoje a gente já não consegue mais se comprazer com algumas atitudes. A gente vê notícias na televisão, na internet, a gente já se revolta, já não quer mais aquilo, já sabe que não faz parte de um contexto que até então, há muito tempo atrás, era normal. Exemplo, Joana d'Arc foi queimada na fogueira por questões religiosas. Naquela época era normal. Hoje a gente escuta um negócio desse, não é normal, né? Então a gente sabe que o mundo está mudando, o planeta está evoluindo, o planeta está crescendo, as pessoas estão se solidarizando mais. O mal faz muito escândalo ainda, o mal faz bastante escândalo. Mas o bem vai superar isso. E é esse o recado da parábola do bom samaritano. Fazer a caridade, olhar para aquele ser como um irmão, como um igual, e fazer para ele aquilo que ele necessita. E para fechar o texto de hoje, a gente vai dar uma lidinha aqui na carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, é quase um poema, né? Essa carta, e aí ele trata da caridade aqui como algo assim acima de tudo, né? Então Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tinha. Ou seja, sem caridade nada funciona. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ou seja, não adianta você fazer as coisas só por fazer se você não tiver caridade no coração. Aquela caridade que é feita de livre e espontânea vontade, não aquela caridade que é feita para que outros vejam. A caridade ela é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Ela não se enobrece, ou seja, a caridade ela não quer aparecer. A caridade ela está ali para cumprir uma função. Não trata com indecência. A caridade ela não mede. Ela não busca interesses. A caridade ela é feita livremente, né? Ela não se irrita, ela não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas ela se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque a caridade sabe que é difícil fazer a caridade. Então ela precisa de sustentação. Então
esse parágrafo 7 é interessante, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Porém, ainda que haja profecias, essas profecias desaparecerão. Ainda que haja línguas, essas línguas cessarão. Ainda que haja ciência, a ciência também desaparecerá, porque a caridade predomina. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Também um parágrafo interessante, né? A gente conhece a caridade, profetiza, pratica, interrogação. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Aqui é o entendimento. A partir do momento que o perfeito vier na mente do ser humano, todas as dúvidas elas desaparecerão. E aí Paulo continua, quando eu era menino falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, a evolução. Aqui é o crescimento. E aqui ele fala do crescimento espiritual. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Aqui é o entendimento. Aqui ele consegue chegar no entendimento. E aí ele finaliza. Agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior dessas é a caridade. Então, na carta que ele escreve aos Coríntios, Paulo coloca a caridade acima da fé e da esperança, como sendo a alavanca para trabalhar o amor na humanidade. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Essa palestra, esse final, essa carta aos Coríntios me emocionou. É um negócio forte, né? Prestar atenção nas palavras, né? Eu me tocou. Imagina. Eu tinha tocado você, porque é a chave da nossa vida, né? O que é o amor? Né? O que adianta falar? Eu amo, eu não faço nada, né? Então, quando a gente pratica a caridade, é colocar esse amor em ação, né? Você ter atitude, é você se preocupar com o outro, é você não ter esse preconceito, né? E não se iludir, né? Muitas vezes a gente pode praticar a caridade com pessoas que estão próximas, com pessoas da nossa família, que a gente acaba às vezes excluindo, evitando, mas uma simples oração, um contato, um sorriso, né? E quando não puder ajudar com nada, faça uma oração para aquela pessoa, né? Peça para Deus te dar força para você conseguir chegar perto daquela pessoa. E uma maneira também de praticar caridade é o perdão, né? É você se libertar de mágoas que se afasta das pessoas e começar a caridade quebrando, né? E ajudar quem está perto também, que às vezes a gente nem olha, a gente só pensa na gente, né? Ou a gente só pensa na nossa família, nos nossos amigos, né? Então, não preciso, não adianta eu dar, dinheiro, R$ 10 para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados. Mas se eu não tiver esse coração, não adianta. Não é o dinheiro em si, né? Essa vontade, essa alegria, né? Então, é colocar esse amor em ação, né? Amar é isso, né? É a gente conseguir enxergar o outro como se fosse a gente, né? E é difícil, né? A gente julga muito, né? Então, é isso. Que essas palavras, que esse ensinamento toquem o coração de todos, né? Que a gente possa refletir bastante. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo, né? A gente está passando por um problema, a gente só enxerga isso, né? Então, olhar para o outro e tentar ficar mais leve, né? Encontrar alegria. E quando a gente coloca esse amor em ação, a gente sente alegria, se sente mais leve e fica mais perto de Deus, né?
Então agora vamos cantar a nossa música, né? Conversar mais um pouco com você. Que possamos sentir a luz de Jesus guiando os nossos passos, iluminando nossos corações, nossas mentes, trazendo paz, leveza e alegria em nossa vida. Que possamos levar essa luz e esse amor desta casa bendita para os nossos lares. Que vocês possam receber todo esse amparo, todo o tratamento oferecido, e que vocês possam sair daqui mais leves, com a fé renovada, a esperança renovada, sentindo esse amor no nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus.